Alan trouxe 2 casais de visitantes, olha aí. Se tivéssemos feito o campeonato dessa vez, ela ia ganhar. Alan e Tassi, nota 10. Então, querido casal que acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença de todos os nossos visitantes. E nós queremos que você vire para o seu cônjuge nesse momento e dê um abraço, que só vai largar quando chegar no número 20. Mas não é para ficar contando, é para aproveitar o abraço. Vamos lá? Já. Conta mentalmente. Passou. E aí, gente? Gente, não é 50, é 20. Eu sei que aí alguns não quiseram mais se soltar, né? Pastor me agarrou aqui, não queria soltar. Tão gostoso, né? Podeis assentar, queridos. Esse momento ocitocina, onde nosso cérebro libera esses neurotransmissores que fazem tão bem, né? Então, não esqueçam que o beijo de 6 segundos e o abraço de 20 segundos, eles são maravilhosos, porque eles trazem essa sensação de alegria, de bem-estar, né? E faz a gente se aproximar cada vez mais um do outro. Então, agora nós vamos à palavra, porque melhor do que qualquer substância nos nossos neurotransmissores é a palavra, a essência da verdade, que tem todo o poder, né? Nosso Deus, ele nos fez completo. Tudo que nós precisamos está em nós e está na palavra. Nós em Cristo, Cristo em nós, fechou, né? É nota 10, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, eu gostaria de convidar vocês a fechar seus olhos neste momento e vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Paizinho maravilhoso, nosso Deus Criador e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós estamos felizes porque estamos reunidos, Pai, juntos, Pai, para ouvir a sua voz, para falar contigo, para sentir e dar amor, para sinceramente, Senhor Deus, receber do teu poder, da tua presença, da tua unção. Obrigada, Pai, porque tu nos ama do jeito que nós somos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos cobra. Obrigada porque o Senhor nos entende da forma que somos. Obrigada, Senhor Deus, por este amor tão lindo, tão infinito e tão poderoso. Obrigada por ter criado, Pai, esse projeto lindo que se chama família e que se começa com um casal. Abençoe esta noite, Pai, cada homem, cada mulher, Senhor Deus, que está aqui conosco, Pai, online ou presencialmente, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos fazer entender as coisas da sua palavra, as quais alimentam e fortalecem o nosso casamento, a nossa aliança. Eu te oro, Pai, e te agradeço, porque eu sei que o Senhor irá tocar no coração deste marido, deste homem, desta mulher, dessa esposa. Amém. Amém. Então, queridos, nós separamos aqui para vocês. Podem pegar a Bíblia aí, tá? Quem tem Bíblia no celular, tá valendo, abre aí o aplicativo. Nós separamos para vocês, para conversarmos um pouquinho hoje, sobre algumas importantes necessidades. Necessidades que o marido tem e necessidades que a esposa tem. Então, nós sabemos que as relações, elas não são fáceis, né? Não é fácil ficar casado, se manter casado. Mais fácil é casar, por incrível que pareça, né? Você vai lá no cartório ou faz uma cerimônia, enfim. Isso é o fácil. Agora, a partir daí, tudo começa a ficar difícil, porque nós vamos nos relacionar e nós somos homens e mulheres, pessoas diferentes.
Então, pensamos diferente, até o nosso cérebro é diferente. Vocês sabiam disso? Que se colocarem um homem e uma mulher naquele aparelho de... Eu sempre me confundo, querido, se é ressonância magnética ou se é o... Eletrocefalograma? Não, eletrocefalograma eu sei que não é, ou se é a tomografia. Eu me confundo se é um dos dois. Eu não lembro bem, que essa aula da faculdade já tem tempo. Mas, enfim, foi um desses dois aparelhos, que na faculdade da cidade de Transilvânia colocaram um homem e uma mulher. E o que eles descobriram? Que o cérebro, ele era igual na sua estrutura, porém, no teste, né, que eles estavam fazendo, eles falavam algumas palavras. Por exemplo, sexo, paixão, comida, família, amor, dinheiro, algumas palavras. E eles observaram, então, que as sinapses cerebrais, que elas se moviam de forma diferente. A dos homens, elas se iluminavam em algum lugar diferente do cérebro que o da mulher, e vice-versa, conforme as palavras. Então, nós sabemos, cientificamente e pela palavra de Deus, que nossa estrutura é totalmente diferente. O que não é diferente é nosso espírito, é nossa alma, porque queremos ser amados, desejamos ser respeitados e queremos ser um lar, ser uma família, ter um porto seguro, né? E precisamos aprender, então, como lidar com esse diferente, porque essa mente que muitas vezes pensa e sente, logo sente diferente, ela só é diferente porque Deus nos fez diferente. E Ele nos fez diferente para nós nos completarmos. É uma habilidade que o Senhor quer que a gente desenvolva, né? O homem vai desenvolver habilidades que ele não tem, aprimore, assim, natural, ele vai desenvolver. Ele existe, mas está sem desenvolver. E a mulher também, para se adaptar ao outro. E dessa forma, há uma completude, vai se complementar, né? Então, vamos abrir a Bíblia no versículo, no livro de Provérbios. Pode abrir sua Bíblia aí, que a gente espera. Provérbios capítulo 5. Eu leio, você... Capítulo 5. Capítulo 5, e é o versículo 15 que nós vamos ler primeiro. O que nós vamos entender a partir daqui, a partir de Provérbios? Nós vamos entender que uma das coisas muito importantes no relacionamento, importante, necessária, é a satisfação e o prazer sexual. Porque se somos casais, somos mais do que amigos, né? Nós somos amantes um do outro, nós nos amamos corporalmente também. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver tudo, a partir do 15. Só o capítulo 5, versículo 15. Não pode ler também, pastor, o 18 e o 19. Até o 19, né? Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas sejam para ti só, e não os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Né? Aí a gente vê o Provérbios foi escrito por Salomão, né? E além além do livro de Provérbios, Salomão ele aborda o tema de casal também muito em Cantares de Salomão. Aqui em Provérbios,
a preocupação de Salomão, né, quando o Espírito Santo inspira Salomão, aqui Deus está orientando a que nós sejamos felizes com a nossa esposa, né? Alegra-se com a mulher da tua mocidade, né? Que o teu manancial te sacie perpetuamente, né? Ou seja, esta ligação, meus irmãos, esta interação entre o homem e mulher no nível sexual, ela tem que ser prazerosa tanto para a mulher quanto para o homem, né? Aqui no caso são necessidades do homem, né? Que está sendo colocado em primeiro lugar, que é o mesmo que a gente pode paralelamente também falar que são as necessidades da mulher. E aqui o que a gente precisa entender é que o homem, como a pastora falou, né, o cérebro do homem funciona de um jeito, o cérebro da mulher funciona de outro jeito. E o grande desafio é essas diferenças, essas especificidades funcionarem de forma a uma completar a outra. Então, a gente tem que buscar, através da palavra de Deus, do convívio, do conhecimento que Deus nos dá de casamento, de relacionamento, essa completude, este encaixe, né, que vai se tornando, deve se tornar melhor com o passar dos anos. O mundo, ele prega algo completamente diferente. Ele prega o contrário, né? Com o passar dos tempos, a pessoa vai enjoando, né? E muitos casamentos acabam, né, depois de algum tempo. A proposta da Bíblia é justamente o contrário. Em virtude da maturidade, em virtude da compreensão, em virtude dos ajustes interpessoais que o casal vai promovendo, com a ajuda dos ensinos da palavra de Deus, direcionados aí, né, pela palavra de Deus, essa relação vai se tornando cada vez melhor, porque ela vai deixando aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, e vai se concentrar naquilo que é eterno, naquilo que é perpétuo, naquilo que é essencial. Então, esse é o grande objetivo que o casal deve buscar, e é exatamente isso que Provérbios, do capítulo 5, do verso 15 ao verso 19, está incitando o casal a fazer. Então, nesse valor de importância, né, para a necessidade do homem, o que a gente está entendendo aqui? Depois a gente vai ler lá, mais uma vez, falando a esse respeito, quando estivermos falando para as mulheres, que aqui a gente está falando para os homens, mas esse primeiro tópico, que é a satisfação e o prazer sexual, ele é igual. Ele serve para os dois iguais, né? Então, o sexo, ele é uma forma de se relacionar de tal forma que o homem e a mulher, eles se completam. Eles precisam ter entre si o prazer e entre si o respeito. Um é do outro e o outro é dele, né? Não existe o meu. Quando nós nos tornamos uma aliança, e Paulo, eu não estou bem lembrada, eu nem separei o versículo, mas diz que quando o homem ou a mulher se deita com outro homem ou com outra mulher, não sendo seu, ele está em adultério. E ele se torna um prostituto com ela, ou ela se torna uma prostituta com ele, né? Então, depois eu posso até colocar para vocês, deixar lá no grupo o versículo, porque eu não separei. Por quê? Porque o sexo é aliança. É aliança de corpo? É. Alma? É. Porque tem o sentimento, tem pensamento e espírito também. Por quê? Porque Deus é quem criou o corpo do homem e da mulher. Alma, corpo e espírito. E nós vamos ler, esse aqui é qual? Ah, tá.
Nós vamos ler, então, agora, abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo... Não, 1 Pedro. Perdão, 1 Pedro. Vai ler ainda no tópico 1? Não, é aquele a gente lê no outro, né? Tá, ok. Então, 1 Pedro mesmo. Pedro? Capítulo 3, do 1 ao 7. Isso, admiração a respeito. Não é admiração a respeito. Aonde está Pedro aqui? Não, aqui não tem nada. Ah, tá, verdade. Perdão, queridos, a gente está administrando aqui as nossas anotações. Então, abra aí 1 Pedro 3, o quê, pastor? De 1 a 7. De 1 a 7. Pastor vai ler, você acompanha aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que um homem espera de uma mulher? O que ele procura numa mulher? O corpão? O corpão é bonito, pode admirar, né? Mas isso não é o que dura. Porque passa, né? Passa, não faz isso durar um casamento, né? A admiração e o respeito que um homem tem por uma mulher é o que faz esse homem, se ele tiver caráter, é lógico, né? É o que faz durar um casamento. Ele olha, ele está à procura, como foi lido aqui, não do adorno, não aquilo que está no estereótipo, né? O que uma mulher precisa valorizar em si? Não é apenas a beleza física. A beleza física, ela é importante. Ela tem que ser cuidada. Nós precisamos realmente fazer com que o nosso corpo esteja desejável, que ele esteja bem, primeiro com saúde, a coisa mais importante, porque isso depende da vida. Agora, eu preciso sim, se eu preciso emagrecer, eu preciso me preocupar com isso. Se meu cabelo está ressecado, eu preciso fazer uma hidratação. Se as minhas unhas estão quebradas e preciso fazer a unha, eu preciso ir fazer a unha. Eu preciso olhar para mim com um olhar de admiração, um olhar de autorrespeito. Porque se eu mesma não me admiro, se eu não me respeito enquanto corpo, enquanto mulher por fora, o homem que está te vendo por dentro também está vendo que você não está se valorizando. Você precisa se valorizar. Só que o que a Bíblia está dizendo é que é muito mais importante do que tudo isso, e isso é importante, é ela ter um coração o quê? O que a Bíblia falou? Manso, um coração calmo, equilibrado, né? Que não seja uma mulher desequilibrada emocionalmente. Por exemplo, o ciúme é um desequilíbrio emocional. O ciúme, ele fala sobre a sua autoinsegurança, que você transpassa para a insegurança do outro.
Então, nós precisamos cuidar de nós enquanto mulheres, e homens também, porque homens também, às vezes, têm essa crise de ciúme, que é uma auto-insegurança, uma falta de confiança em si, que ela tem motivo, ela tem razão, mas não é no seu cônjuge. O problema não mora no outro, mas mora em você mesmo. Então, tudo isso tem a ver com respeito. Porque se eu amo, eu preciso cuidar de mim. O homem, ele não está à procura apenas daquilo que ele vê por fora, mas daquilo que ele se relaciona. Com quem este homem está se relacionando? Que tipo de mulher você tem sido? Você tem sido admirada por este homem? Você tem sido respeitada? Se não, pare para analisar. Você está se amando e está se respeitando? Tô, pastora, eu tô me amando e tô me respeitando. Então você precisa se impor para que esse homem também te ame e te respeite. Porque em qualquer relacionamento existem limites e ninguém é obrigada a aceitar desrespeito. Homem nenhum sai desrespeitando a mulher do outro porque tem medo de apanhar. Por que vai desrespeitar a sua? Então tem que ter amor pela sua esposa. Tanto que Paulo diz que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, um amor que respeita, um amor que cuida, um amor que é sem medida, né? Vamos adiantar? Agora a gente vai falar um pouquinho, lá em Provérbios, né, pastor? Pode abrir no capítulo 31, você 31. também. Vamos ler o versículo 22. Fala sobre... dá uma continuidade no que a gente está conversando. Vamos ler. 31. Capítulo 31, versículo 22. Faz para si tapeçaria de linho e de púrpura é o seu vestido. De linho e de púrpura Púrpura é o seu vestido. Ou seja, uma mulher elegante. Ela é trabalhadora, quem conhece Provérbios 31 entende isso, e ela é o quê? Uma mulher elegante, atraente. Um homem de caráter está à procura de uma mulher atraente, uma mulher elegante. Um homem de caráter não está à procura de um decote generoso, vamos botar esse generoso entre aspas, né? Que faça o outro, que chame a atenção do outro. Mas um homem de caráter, ele está à procura de uma mulher que ela tenha classe, ela tenha elegância, ela chame a atenção pela sua beleza natural. Cuidar e manter o seu corpo em perfeita saúde, mulherada, em higiene. Isso serve para o maridão também, tá? Porque muitas vezes nós não temos, mulheres e homens, não têm tido esse tipo de cuidado, e isso é importante. Nós precisamos cuidar e ter uma boa higiene do nosso corpo. Sabe aquele marido que não troca cueca 2 dias, que está com a camisa furada? Não sei de onde que a sociedade tirou e enganou os homens, e as mulheres não se preocupam com isso. Que as mulheres não olham a aparência, que qualquer coisa para ela serve, desde que faça um carinho e dê um beijinho. Mentira! Isso é uma narrativa, porque as mulheres elas querem um homem bonito, cheiroso, que se cuida. É ou não é a mulherada? Não é verdade? E os homens? Então, é importante se cuidar, é importante estar cheiroso. Vai abraçar a esposa, aquela axila que, meu Deus, não precisa abraçar, não, meu amor. Ninguém merece. Esse tipo de coisa são coisas importantes para o marido e para a esposa. Temos que observar isso. Também você deve cuidar de ter um coração, maridos e esposas, dócil, um coração manso, alinhado, sem gritaria.
Nós podemos discutir sem brigar. Vocês já perceberam isso? Que quando você quer ser educado com uma pessoa, mas você precisa discutir um assunto, você discute sem brigar? Porque se somos um, nós temos que chegar a um denominador comum. E quando se briga, você não quer chegar ao denominador comum. Quando você está brigando um com o outro, e aí eu já não estou falando da beleza e do cheiro físico, eu estou falando da beleza e do cheiro da relação. Que relação é essa? Como está a beleza? Como que está o odor da sua relação? Nós precisamos ter uma relação a qual nós não percamos o respeito e a admiração um do outro. Uma relação que seja, que tenha um aroma perfumado, que seja gracioso um com o outro, que seja gentil. Existem mulheres sendo mais respeitosas com o marido, ou com seu chefe, ou com qualquer outro homem, do que com seu próprio esposo. Essa é a verdade. Com seu marido grita, com seu parceiro joga passado na cara. E por que tu não faz isso lá com o teu chefe ou com outro homem? Porque tem respeito. E o marido da mesma forma. E isso é muito preocupante. Nós precisamos analisar aonde está a gentileza no trato mútuo dentro do relacionamento. E eu gostaria de falar também que uma mulher gentil, ela também, além de educada, gente, ela é carinhosa. Será que você está fazendo carinho no seu marido, no seu esposo, no seu namorado? Eu não sei como é a tua relação, né? Às vezes é namorado. Gente, mas como que está essa relação? A gente tem que acertar agora. Ah, eu quero acertar os papéis. Mas você não tem nenhuma relação boa. Acerta tudo. Acerta de verdade. Aonde que está o carinho? Aonde que está a gentileza? Só na hora que a gente vai para a cama? Não vale, amigo. Não vale, amiga. Não dá. Tem que ter carinho, tem que ter gentileza, tem que andar de mão dada. Ah, isso é coisa do passado. É, pastor, coisa do passado? Não. Tem é um grande erro. E aí, homens, a gente tem que tomar consciência disso. É que quando a gente está namorando, a gente se preocupa com isso. Quando a gente casa, a gente deixa de se preocupar, né? E isso é, infelizmente, é natural da natureza masculina, né? Em virtude da força, em virtude daquela imposição, em virtude da nossa masculinidade, né? Muitas vezes nós esquecemos de sermos delicados, de sermos cavalheirescos com a nossa esposa, né? Abrir a porta, franquear-lhe o lugar, afastar a cadeira quando você vai levá-la a um restaurante. Então, esses detalhezinhos pequenos, ou colocar para ela o copo, ou, enfim, fazer um gracejo, né? Esse tipo de coisa, muitas vezes, é que vai tocar, é esse tipo de coisa que muitas vezes vai tocar o coração da sua esposa. Né? Muitas vezes, eu tenho certeza que a maioria dos homens são homens de Deus, né? Aí da nossa igreja são homens de Deus, homens sérios, mas muitas vezes nós esquecemos disso. E a gente não pode esquecer disso. E são as coisas pequenas que fazem durar o relacionamento. Exato. Né? Outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é a parte da construção, né, de um casamento baseado em tudo aquilo que a gente falou, mas baseado principalmente no aspecto de cumplicidade, amizade e companheirismo. Eu quero ler aqui com os irmãos Provérbios capítulo 31, a partir do verso 10 até o final do capítulo. Esse capítulo 31 é o tratado da mulher virtuosa. Todo mundo conhece isso, né? É muito conhecido no meio cristão esse texto. Mas é importante a gente sacar alguns versículos
que colocam ideias centrais, né? Por isso que a gente não vai aqui, porque são vários versículos, né? Só que dentre esses eu queria destacar o 30. Verso 30, eu queria destacar isso aí. Ó. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Perceba que o texto, o versículo, ele destaca duas ideias efêmeras. A primeira é a graça. A segunda é a formosura. Graça aqui não é a graça salvadora, tá, gente? Né? Enganosa é a graça. Enganosa é a beleza. Tá? É a paixão, né? É a primeira impressão. Isso é enganoso. Formosura, beleza corporal, né? A atração física. Isso são coisas que são efêmeras, mas, infelizmente, muitos casais fundamentam, né? Fundamentam o percorrer do seu relacionamento baseado nesses princípios. E Deus fala que se você basear nesses princípios, você vai ter o seu casamento também baseado em uma base efêmera, ou seja, muito provavelmente ele vai acabar. Mas a mulher que teme ao Senhor, verso 30, que é o que você acabou de ler comigo, esta será o quê? Louvada. Então, o que vai fundamentar o seu casamento de forma a levá-lo não para aspectos efêmeros ou para uma dimensão efêmera, mas para uma dimensão eterna, e aí, de fato, vai ser até que a morte os separe. Vai ser exatamente isso, né? Se render aos princípios do Senhor. Ter a preocupação. E, meus amados, é importante isso. Uma das coisas que fortalece demais o casamento. Né? Muitas coisas fortalecem o casamento. Né? Um bom relacionamento sexual, né? Uma vida financeira compartilhada também é muito importante, né? Uma vida de educação dos filhos compartilhada é muito importante. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algo importantíssimo que vai deixar o seu casamento muito bom. Sabe o que é? É construir uma relação de amizade profunda com a sua esposa, ao compartilhar os princípios da palavra de Deus. Já parou para... Você, homem, você faz isso com a sua esposa? Você senta, mas não é, gente, para fazer aquela coisa... Estudo bíblico. É estudo bíblico, não, gente. Entendeu? Aqui estão dois pastores. Ó. Estudou teologia lá em Brasília. Eu estudei teologia aqui no Rio de Janeiro. Só que a gente conversa sobre as coisas. Às vezes você lê um versículo na Bíblia, ou você tem uma passagem, e você compartilha isso com a sua esposa, mas sem se cercar daquele formalismo, como amigo. O que você acha disso? O que você acha desse tema? Eu achei isso. O que você acha? Aí ela dúvidas, né? Até mesmo uma dúvida, uma posição, uma visão diferente, a visão do lado feminino. Importante. Aí você realmente eu não tinha pensado sobre esse prisma. Então, construir, você, casal, tem que fazer isso. Tem que conversar. E isso, meus amados, contribui até para o relacionamento sexual. A conversa, o trocar ideias, sobre tudo, o né? compartilhar, sobre tudo. E a gente vê os casais hoje perdendo isso, e principalmente os casais da igreja, que não deveriam perder, porque nós temos uma fonte da qual nós podemos estabelecer pontes de relacionamento profundos com a nossa esposa. Então, marido, converse com a sua esposa, né? E vice-versa. Brinque, ela também brinque, construa uma relação de amizade. Por que o pastor está falando sobre isso? Uma das coisas que nós mais observamos
nos aconselhamentos de casais, e olha que nós aconselhamos muitos casais, seja cristãos ou não, é que a gente, e vocês sabem que eu sou psicoterapeuta de família e casal, e também, quer dizer, o mesmo assunto rola dentro do consultório. A maioria dos casais, eles não conversam. Então, assim, hoje nós vivemos numa sociedade tecnológica que temos mensagem, então tanta forma, né, de bater papo, e parece que a conversa acabou, virou bate-papo. Então, eu bato um papo sobre a conta que tem que pagar, o feijão que tem que comprar, o filho que tem que pegar na escola. E a conversa? A conversa é aquilo que a gente tem lá no início do relacionamento, lembram? Aquele flerte, aquele papinho gostosinho, né? Um conversa com o outro. A conversa de um amigo, ela não pode acabar. Nós precisamos desenvolver relacionamentos de conjugal que tenha uma aliança de amizade. E eu não conheço nenhum amigo que não conversa. Você, homem, conversa com seu amigo, você, mulher, conversa com a sua amiga. E o casal precisa conversar sobre tudo, sobre todas as coisas. Seja sobre, como o pastor disse aqui, sobre a palavra, né? E vocês vão embora. Daqui a pouco, cada um vai para sua casa. E aí, vamos conversar um pouco sobre tudo que a gente ouviu lá hoje? Sabe, o que mais me chamou a atenção foi isso. E aí o esposo pergunta, e você, o que mais te chamou a atenção? Ah, foi quando foi falado sobre aquilo. E, gente, a gente sabe bater um bom papo. A gente sabe ser amigo um do outro quando a gente quer. E nós precisamos desenvolver relacionamentos que tenham amizades. E uma coisinha que eu queria tocar com vocês é sobre a casa. Porque, assim, hoje a gente está fazendo um resumão, né, pastor? Um apanhado aqui. Ter um lar, gente, o lar, ele precisa ser um lugar aconchegante, precisa ser um lugar agradável, bom, sabe? Para você e para ele. Ah, pastora, minha casa é alugada. Pois é, a minha casa foi alugada há muitos anos. E daí? Não se importa se a casa é alugada. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso também não é importante. O importante é o que você faz com o que você tem. Quando a gente é grato pelo que a gente tem, Deus nos prepara para a gente receber aquilo que a gente ainda não tem. Agora, como você tem tratado o seu lar? Como você tem tratado a sua casa? Como você arruma a sua cama? Ah, eu nem arrumo, porque à noite a gente chega e já vai dormir. Está errado. Nós precisamos arrumar a nossa cama da melhor forma possível, como se fosse uma grande, linda embalagem de presente. Para olhar para a cama e admirar aquele lugar. É o leito do amor, é o ninho do amor. É um lugar que não é só para descanso, mas é um lugar de relacionamento. O seu lar todo é um lugar de relacionamento. Você tem adornado a tua casa, tem arrumado ela, tem ficado bonita. Homem também gosta de ambiente bonito. Mulher, não é só mulher, não. O homem também gosta. Então, essas mentiras sociais de que o homem se preocupa com a beleza do corpo da mulher e a mulher se preocupa com a beleza da casa. Gente, é narrativa, é papo. Nós nos preocupamos com coisas muito parecidas também. Não somos de todos os diferentes. Espera aí, gente, que eu vou pegar o fio aqui que a bateria está acabando. Amém, queridos? Então a gente tem que ter isso em mente, tá? Importante isso aí que a pastora está falando. Pronto. Ok, perdão. Pastor, nós lemos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 até o 5? Não. Vamos ler? Vocês vão ler conosco? Podem abrir aí? Primeira Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido,
A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tendo a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Aí está falando novamente, a gente está voltando naquele tópico sobre a relação sexual. O que a Bíblia está ensinando aí? Que o marido, ele deve, né, pagar a sua esposa. Não é, gente, não é uma questão de estou em dívida, não. É aquilo que lhe é de direito, tá? O que é o direito do marido? Receber a relação sexual vinda da esposa. E o que é de direito da esposa? Está escrito igualzinho, receber a relação sexual vinda do marido. Então, pague, ou seja, faça o que tem que fazer. Um outro assunto que é bem relevante, gente, é a questão de mulheres que não querem ter relação sexual e homens que também não querem ter relação sexual. Existe uma pesquisa científica que eu estava estudando durante um bom tempo e eu descobri uns probleminhas, né? A pesquisa foi feita por vários cientistas e eu só estava lendo. Os homens hoje, eles têm um problema na sua questão de hormônios. Então, o hormônio masculino, que é o hormônio da testosterona, dos homens, tem caído, tem baixado. Isso advém de vários fatores, principalmente da alimentação e falta de exercício físico. Quem aqui, qual homem aqui faz academia? Por favor, levanta a mão. Homens da igreja aí, quem aí faz academia? Tá bom. Quem faz pelo menos uma corridinha? Tá. Cadê a mulherada da academia? Olha aí. Então tá explicado. Porque a falta de exercício, principalmente nos homens, faz a libido cair, tá? Homens, corram para a academia e, de preferência, façam bastante exercícios nas partes inferiores, nas pernas. Ao contrário do que os homens querem, quer ficar com muque, né, com os braços fortes e o abdômen ali trincado, mas para a produção, maior produção do testosterona. Eu sempre agarro quando eu vou falar essa frase, queridos, essa palavra. Testosterona. Testosterona é a parte inferior, é as pernas. Quanto mais malham as pernas, mais é produzido esse hormônio masculino. E isso ajuda na libido, porque não é uma questão, a pesquisa não é do Brasil, é uma pesquisa feita no mundo todo, e no mundo todo os homens têm diminuído a sua libido. E as mulheres também. Ah, pastora, lá em casa não tem este problema, tem outro, excesso. Tá um negócio assim que é de manhã, de tarde, de noite. Meu Deus do céu, é outro problema. Nada de mais e nada de menos é bom. Tudo fora do equilíbrio é ruim e prejudica o relacionamento. E aí, no versículo que nós lemos, cadê o versículo? No versículo que nós lemos, está dizendo que além de não dever, quer dizer, você tem que cumprir o seu papel de homem e tem que cumprir o seu papel de mulher, sexualmente falando. É isso. O versículo está sendo muito claro. É isso que ele está falando. Além disso, está dizendo o seguinte, que o corpo do homem não pertence ao homem, mas pertence a quem? À mulher. Da mesma forma, o corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. Ninguém aqui está inventando nada, está escrito na Bíblia, amém? Então, por que está dizendo isso? Por conta da masturbação.
O que acontece aqui, que a Bíblia está sendo bem clara, que eu não tenho que me masturbar. Por quê? Porque o meu corpo não me pertence. Sexualmente falando, a Bíblia está dizendo que o seu corpo é para dar prazer para ele, e sexualmente falando que o teu corpo é para dar prazer para ela. Por que, pastora, que eu não posso me masturbar? E hoje em dia, a masturbação feminina está assim bombando, porque tem uma pregação louca na sociedade, né? Quando eu digo pregação, Ideologia, né? Ideologia de pensamentos, aonde a igualdade do homem e da mulher, então se faz de tudo. O homem fuma, a mulher fuma. O homem masturba, a mulher masturba. Queridos, a Bíblia é a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia está dizendo que isto não se faz, porque o seu corpo não pertence a ti. Então, o teu prazer é para ser dado por ele, e o prazer dela é para ser dado dele, é para ser dado por ela, e o dela é para ser dado por ele. E é isso, e ponto final. Isso não significa que você não vai conhecer o seu corpo, que você não vai se tocar. Muito pelo contrário, as mulheres, principalmente, precisam saber aonde estão como estão os seus mamilos, por causa da questão do câncer, né, de mama, tem que fazer o autoexame. Mas a Bíblia fala também aí no final do versículo que, se é para ter incontinência, né, ou parar de ter relação sexual, que seja por um motivo. Qual é o motivo? Qual é o pastor que tu leu aí? Vou ler aqui. A não ser que seja para a oração. Amém? E por algum tempo, e depois vos ajunteis para que Satanás não vos tente por vossa incontinência ou inconstância. Então, tá de jejum? Então, não vou fazer sexo, eu estou de jejum, é por um tempo, é para oração, é para aquele momento separado. Mas é importante, meus amados, olha só. A Bíblia ela é sábia. Antes de fazer jejum, antes de entrar em campanha de oração, tem que ser de comum acordo. A Bíblia fala de comum acordo. Então a mulher não pode, não, eu vou fazer jejum e que se dane meu marido. Ou o marido, eu vou entrar na consagração e que se dane minha esposa. Não é assim. Esse tempo tem que ser de comum acordo. E até para que não entre. Para que não entre tentação. Amém? Estamos encerrando, gente? Estamos, pastor? Então, vou só ler mais um versículo. O pastor vai ler um versículo aqui e eu vou ler outro, que é Efésios 5, 25. Qual é esse, pastor, que você vai ler agora? Eu vou ler Hebreus, capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia, todos? Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o feito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, amados, e aí eu quero dar esse recado para vocês aí da comunidade, né? Que nós precisamos valorizar a família tradicional, a família hétero, a família de acordo com os princípios da palavra de Deus. Por isso que ele fala lá, né, em Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra ou venerado entre todos seja o matrimônio feito sem mácula. Porque fora disso, você entra no restante do versículo. Aqueles que se dão à prostituição e ao pecado, Deus os julgará. Né? Então, amados, nós como crentes, nós temos sim que respeitar o que as outras pessoas querem, mas nós não podemos considerar como correto nenhum outro tipo
de relacionamento, nenhum outro tipo de casal que não seja aquele estabelecido pela palavra de Deus. Casal é homem e mulher. Fora disso, não é casal, é dupla. É diferente. Dupla é uma coisa, casal é outra. Ok? Só para os irmãos não esquecerem isso aí. Então, para nós encerrarmos, vamos ler Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Do 25 até o 31. Diz assim a palavra: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós somos um, numa só carne, quando nós colocamos a nossa relação no altar do Senhor, para aprender com Ele como ser uma unidade de uma só carne. Só Ele nos ensina. Quem não quer aprender com a palavra de Deus, vai aprender com seus próprios achismos, vai aprender com a sua própria consciência. E a Bíblia diz que a consciência do homem é mais enganosa do que todas as coisas. O pensamento do homem é um pensamento enganoso, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Nela, e somente com a base da palavra, nós podemos ter um relacionamento forte, um relacionamento resistente e, o melhor de tudo, um relacionamento feliz. Vamos nos colocar de pé? Nós queremos fazer uma oração pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Vire para o seu parceiro, para a sua parceira, né? Para o seu amor. Vire de frente, dê um abraço ou então as mãos, e nós vamos orar. Você vai orar com ele, nós vamos orar um com o outro. E vamos abençoar este casamento para a honra e para a glória do Senhor. Que essas palavras que você ouviu hoje possam ficar plantadas no coração de cada marido, de cada esposa. Senhor Deus, nós entramos em tua presença, Senhor, em primeiro lugar para agradecer. Agradecer, ó Deus, porque tu nos deste a oportunidade de relembrar, de rememorizar textos relacionados ao casamento, textos relacionados à união entre o homem e mulher, textos relacionados ao modelo de casamento construído e concebido em seu coração. Senhor, abençoe, Senhor, os casais da comunidade evangélica Geração da Conquista, bem como, Senhor, os casais que nos visitam nesta noite, aqueles que vão talvez assistir este vídeo no canal do YouTube. Senhor, que esses casais possam, ó Pai, ter a oportunidade de cultivar, ó Deus, de cuidar dessas sementes que foram lançadas em cada coração. Sementes estas, ó Pai, encapsuladas em cada versículo que nós lemos. Que cada casal possa levar essas passagens para casa. Que eles possam, ó Pai, conversar sobre estas passagens, ó Deus, sobre esses versículos juntos.
Amém. Para que eles possam aprender juntos, olhar juntos para a tua palavra e para ouvirem juntos dos teus ensinamentos. Amém. Pai, nós queremos declarar que a única verdade é a tua palavra. Amém. E nós queremos declarar que aqui só tem um mestre e o nome dele é Jesus Cristo. Todos nós estamos diante de ti com o coração querendo aprender. Senhor, então, nos abençoe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço e um beijo para cada um de vocês. Aproveitem o restante da noite. Fiquem com Deus. Paz, Senhor.